Então, o Correia Leite, ele cita no livro Velho Militante, que foi organizado pelo CUT, que o senhor era um jovem que estava procurando se encontrar. Eu queria que o senhor comentasse isso. Isso é interessante. As opiniões são, as pessoas têm o direito de julgar. Para ele, de fato, eu estava tentando me encontrar, uma porque eu era muito jovem, né? Agora, me encontrar em quê? Em alguns aspectos eu já tinha me encontrado, no aspecto religioso, eu já tinha me encontrado muito bem, eu sabia exatamente o que eu queria. Agora, talvez ele esteja dizendo que no aspecto racial, né? No aspecto de integração com uma coletividade. Aí sim, eu acho até que eu estava procurando um lugar. Eu acho que o fato de eu já me ter encontrado culturalmente, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria ser escritor, poeta, eu queria trabalhar com ideias e pensamentos e ser um criador. Houve até um momento que eu queria ser compositor, cheguei a compor algumas peças, que algumas delas resistiram o tempo até hoje ainda. O resto eu esqueci, mas algumas delas ficaram. Na verdade, eu queria ser um compositor. E então, ele quando fala isso, ele percebeu que eu era muito jovem, que eu estava um pouco deslumbrado com o fato de encontrar um ambiente negro, um lugar negro, um reduto negro. E essa procura aparece na minha novela chamada Deodato, que você encontra no meu livro O Carro do Êxito. Deodato eu trago exatamente essa procura. Então ele tem razão. Nesse aspecto sim, nos outros aspectos, no aspecto religioso, no aspecto do que seria a minha vocação, eu já me havia encontrado há bastante tempo. O senhor, segundo o Correia Leite, o senhor chefiava o Departamento da Cultura da Associação Cultural do Negro. Como era essa função para o senhor? Eu acredito até que a minha função, depois da Frente Negra, depois que o pessoal já estava militando há mais de 40 anos na imprensa negra, a minha presença, note bem, eu cheguei a São Paulo em 1954, com 18 anos e meio. Com 19 anos eu descubro a Associação Cultural do Negro, que era um reduto importante, porque ali estavam os militantes, alguns militantes da antiga Frente Negra, havia gente que tinha militado nos jornais, Correia Leite, Tenente Rosário, Jaime Aguiar, Geraldo Campos de Oliveira. Então, a Associação Cultural do Negro era um ambiente necessário para quem quisesse conhecer o negro. Todos os visitantes que viessem do exterior, sobretudo da América do Norte, quisessem saber, ter notícia do negro, como estava o negro, pesquisar o negro, era a Associação Cultural do Negro, no prédio Martinelli, 16º andar. Agora, eu chego, sou um jovem diferente, eu sou um jovem que vem do interior, mas era pianista, já tinha um livro escrito com 19 anos, tocava piano, tocava órgão. Então eu tinha uma cultura que vinha ao encontro exatamente do que eles estavam procurando. O pessoal queria se firmar pela cultura, mas uma cultura que mostrasse que nós também podíamos fazer o que o branco faz. Havia esse viés também. Nós também somos, nós também podemos ser poetas, nós também podemos ser pianistas, tocar música erudita, nós também podemos formar um coral, nós também podemos... Era aquela coisa. E exatamente a minha figura, com 19 anos, 20 anos, representou, sobretudo para os mais velhos, que tinham pouco acesso a essa cultura formal, essa cultura que é academiável, essa cultura que é aceita pelo outro lado. Eu representei isso em alguns aspectos. Eu era pianista, tocava Chopin, tocava Liszt, tocava Handel, tocava Bach, estudava em conservatório. Então eu representei esse contrapeso que eles estavam, que era ideal para eles, alguém que pudesse. Aí eu formei coral na associação, eu organizei saraus comemorativos do Dia da Mãe Negra, Dia de Cruz de Souza, Dia de Nina Rodrigues. Então eu era uma pessoa que tinha capacidade, tinha leituras suficientes para organizar aquilo que eles achavam que era uma espécie de confronto, de provar, nós também podemos fazer o que vocês fazem. E eu representei por bastante tempo isso. Não eu sozinho, mas eu estive à frente do movimento. Certo. E como era a pessoa Correia Leite para o senhor? Correia Leite para mim era uma pessoa que sempre vi nele uma certa tristeza. Não sei porque eu ponho tristeza em primeiro lugar. Era uma pessoa amável, equilibrada,
e que me dava todo o apoio, porque o Correia Leite representava de fato a corrente que achava que a redenção vinha pela cultura, pelo conhecimento. Então, o Correia Leite, para mim, pelo que eu percebi, ele tinha para mim uma espécie de defensor das minhas ideias. Defensor do coral que eu fazia, defensor da ideia de que era necessário ter alguém na Associação Cultural do Negro como eu. Por quê? Porque a associação não era apenas cultura, era cultural do negro, mas tinha o ping-pong, tinha o clube das mulheres, um grupo das mulheres que faziam festas, que eram importantes para ganhar dinheiro, tinha o lado dos converscotes, dos piqueniques, que geralmente é mais fácil desse pessoal ter gente com eles do que a cultura. Então eu percebi que o Correia Leite estava sempre apoiando, sempre tentando fazer com que a ala em que eu estava, não apenas eu, mas a ala dos poetas, a ala dos escritores, a ala dos que queriam fazer um coral na associação, a ala dos que queriam fazer um jornal, como aconteceu, né? Então, esta ala sempre teve um apoio claríssimo do Correia Leite. E o Correia Leite era inquestionavelmente o cabeça do grupo que chefiava a Associação Cultural do Negro. Os remanescentes da Frente Negra. Maravilha. E o senhor é um exímio conhecedor do Cruz de Souza. Qual a importância do Cruz de Souza para a literatura brasileira? Olha, eu nem me digo exímio. Se você me dissesse, você é talvez um dos mais apaixonados, até que eu me colocaria com muito orgulho. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu domino, apesar que eu tenho uma coleção de mais de 20, 30 livros do Cruz de Souza, sobre e dele. Cheguei até a primeira edição de Broquéis. Hoje eu tenho a edição facsimilada. Broquéis de 1893. Eu sou, de fato, eu até concordo com você, talvez a minha paixão me levou a conhecer bem Cruz de Souza. O Cruz de Souza é um poeta que mais marcou minha vida, porque no tempo em que eu não tinha dinheiro nenhum para comprar um livro, eu dependia ainda da minha liberação para como se fala, para o exército, né? Você tinha 18 anos, devia servir o exército. Então eu li o Cruz de Souza na edição Velho Valverde, emprestada por um carteiro. Então Cruz de Souza era a única figura negra que eu conhecia, que estava presente na literatura. A literatura que é respeitada, a literatura que tem influências, que é obrigada a ler. Então, Cruz de Souza, ele me deu algumas normas de escrever. Uma das normas de escrever é a introspectividade, introspecção, debruçar-me sobre o mundo interior e dali criar um mundo de imagens. Então, nesse aspecto, eu me contraponho uma outra ala que faz do discurso negro alguma coisa que seja entendida imediatamente. Que quer que seja o discurso negro, seja um discurso altissonante, um discurso que seja sonoro, um discurso que traga a questão social de preferência. Eu aprendi com Cruz de Souza, sobretudo, a interiorização do discurso, a interiorização da palavra. Eu aprendi com ele a musicalidade, mas não a musicalidade ruidosa social. Eu não estou de jeito nenhum desmerecendo o social. Mas é o seguinte, eu acho que quando o poeta se apoia no social, a hora que o social ruir, o que ele escreveu rui junto, cai junto.